Então vamos lá, galera, mais um vídeo aí para resolução de questão do Guidorize. Essa questão, ela, no caso do exercício 3.5, a questão número 2, que a gente vai resolver também por limite da função composta, né? No caso específico, a gente vai ter que fazer algumas substituições, como a gente já viu no vídeo passado, para tentar organizar o limite e chegar à resposta do exercício. No caso da segunda questão, ela fala o seguinte, ó, ele diz para a gente que a f ela está definida dos números reais e ele pede para a gente supor que o limite de x tendendo a zero, que f de x sobre x é igual a 1. Então você vai partir dessa suposição e vai tentar resolver esses itens que aparecem aqui. Vamos começar pelo exercício A, né? O item A. Ele fala pra gente que o limite de x tendendo a zero de f de 3x, o argumento da função, é 3x e está dividido por x. Perceba que ele não está no formato que ele deu pra gente, né? Que é o limite de x tendendo a zero da função da f de x sobre x, isso é 1. A gente vai tentar aqui fazer com que apareça esse limite, né? No caso, a expressão a qual o limite está tendendo vai aparecer mais ou menos esse valor que ele dá inicialmente para a gente. Então vamos lá, né? Primeiro a gente tem que fazer a mudança de variável. A ideia aqui é mudar a variável. Eu vou dizer que u é esse 3x aqui, ó. É o argumento da função. Se o u é 3x, então a gente pode isolar o x, né? O x vai ser igual a u sobre 3. Só que se você faz mudança de variável, né, você tem que fazer também organizar para onde que o x, ou no caso a nova variável, ela vai tender. Então, se o x ele vai para 0, o u também vai para 0. Basta substituir 0 aqui no x e você vai ver que o u vai para 0 também. Então, nesse caso, você já pode reescrever o limite. O limite agora é de u indo para 0, de f de u, e o x a gente já mudou para esse valor, u sobre 3. O que a gente pode fazer? Perceba aquela regrinha de multiplicação de fração, né? Isso aqui é o limite de u indo para 0, de f de u, que multiplica 3 sobre u. Perceba que você pode organizar isso aqui, né? Isso aqui é a mesma coisa que limite de u indo para 0, de 3 f de u sobre u. Perceba que f de u sobre u é a mesma coisa que f de x sobre x, né? Apareceu o limite que a gente estava querendo, que é justamente o limite do argumento da variável, né? A função, a variável qualquer que seja, dividido por essa variável. Isso aqui vai para 1. Perceba que pelas regras de operação com limite, você sabe que esse 3 vai ter que sair. Então o 3 pode sair do limite. Você vai ter o limite de u tendendo a 0 de f de u sobre u. Isso aqui vai para 1. E você vai ter 3 vezes 1, que é 3. Vou fazer o item B, que também é análogo aqui, também é essa resolução. Você tem lá o limite de x indo para 0 de f de x ao quadrado sobre x. Perceba, a gente vai dizer que u realmente também vai ser o x ao quadrado. Aí nesse caso a gente tira a raiz dos dois lados. O x vai ser igual a raiz de u. Nesse caso aqui. Só organizando a variável, né, para onde que ela vai tender. Perceba que o x vai para 0, o u também vai para 0. O que a gente faz? Organizamos o limite. Limite de u indo para 0 de f de u sobre raiz de u. Aí você vai lembrar, vamos racionalizar. Uma forma de tirar essa raiz daqui é fazendo racionalização. Você vai multiplicar sobre raiz de u sobre u, sobre raiz de u. Então o limite agora é u indo para 0 de f de u sobre u vezes a raiz de u. Você pode até botar do lado, deixa eu botar aqui do lado essa raiz de u.
raiz de u. Muito bem, você tem duas funções, a raiz de u. Não tem problema nenhum u ir para zero nessa primeira função, multiplicando. E você sabe que f de u sobre u vai para 1. Então, na verdade, isso aqui vai ser raiz de 0 vezes 1, já que f de u sobre u vai para 1. Então, raiz de 0 é 0, vezes 1, 0. Vamos lá para o item C. Percebam que agora a gente tem uma então, expressão, né, de x ao quadrado menos 1, dentro do argumento da função, e dividido por x menos 1. A gente pode tentar pegar o x menos 1, fazer com que ele fique parecido com x ao quadrado menos 1, né, fazendo as operações de forma correta, você consegue fazer, mas você vai gerar a mudança de variável vai ficar um pouco complicado, vai ficar um pouco maior, vai ficar uma coisa mais difícil de, por exemplo, separar. Por isso que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o x ao quadrado, a gente vai dizer que o item C, que o u ele é igual ao x ao quadrado menos 1. Quando a gente faz isso, a gente quer isolar o x ou fazer com que apareça o x menos 1 aqui, como a gente já fez em alguns vídeos passados. A gente quer que apareça x menos 1. Então, o que a gente faz? Primeiro passa um para o outro lado, a gente vai ter o x ao quadrado igual a u mais 1, ou a gente soma um dos dois lados, né? A forma correta de falar é essa, e você tira a raiz agora dos dois lados. Então você vai ter x, que a raiz de x ao quadrado é x, e a raiz de u mais 1. Aí agora você, para aparecer x menos 1, você tem que subtrair um dos dois lados. Então x menos 1 vai ser igual a raiz de u mais 1 menos 1. Pronto. Então o valor de u é x ao quadrado menos 1, que é o argumento que está na função. E x menos 1 vale isso aqui, raiz de u mais 1 menos 1. A gente faz isso porque todas as variáveis na mudança tem que aparecer o u, a variável que você escolheu, para não ter problema. Então, consequentemente, você vai ter a mudança da tendência da variável, né? No caso, o x aqui tende para 1. Então, se x tender para 1, o u vai tender para 0. Né? Percebam que x aqui como sendo 1 vai dar 1 menos 1 vai dar 0. Agora você pode organizar o limite, reescrever o limite. O u vai tender para 0 e você vai ter f de u dividido por raiz de u mais 1 menos 1. Aqui não tem problema, aqui você vai ter que fazer uma racionalização, né, do denominador. Você vai multiplicar por raiz de u mais 1 sobre raiz de u mais 1 mais 1. Quando você multiplicar isso aqui, embaixo vai sumir essa raiz e você vai fazer pelo método de a ao quadrado menos b quadrado, que é aquela fatoração que a gente já conhece. Então o limite vai ser u tendendo para 0 desse cara aqui, ó, da raiz de u mais 1 multiplicando f de u e isso aqui dividido por raiz, quando você levar ao quadrado vai ficar u mais 1 menos 1. Consequentemente isso aqui cancela e você vai ficar com o seguinte limite, limite de u tendendo para 0 da raiz de u mais 1 multiplicando f de u, aí eu vou separar sobre u, já que ficou u sozinho. Então isso aqui vai para 1, você já sabe, e agora não tem problema nenhum do u ir para 0 aqui, já que existe uma indeterminação. Vocês perceberam no começo que o limite de f de x sobre x, isso o 0 indo para o 0 vai dar 1, né? Mas ele já está dizendo que não existe indeterminação, né? Para valores próximos de x não há indeterminação nesse caso.
Então isso aqui vai para 1 e você pode substituir o 0 aqui. Então raiz de 1 é 1, mais 1 dá 2. Então essa daqui é 2. Vamos ver o item D, que é parecido também. Aqui, tranquilidade, né? Você vai dizer que o é igual ao 7x e que o x é igual a u sobre 7. Fazendo a mudança do limite para onde a variável está tendendo. Se o x tender para 0, então o u vai tender para 0 também. Então isso aqui na verdade é o limite de u indo para 0, de f de u sobre 3 que multiplica u sobre 7. Aqui, tranquilidade também. Ou 3u sobre 7, né? Você pode deixar assim logo. Aqui não tem problema, você faz a operação de divisão em frações. Você percebe que isso aqui vai ser 3 sobre 7. 7 sobre 3, que diga. Multiplicando o f de u sobre u. Já organizando, né? Então isso aqui você sabe vai tender para 1. E isso aqui é uma constante. Isso aqui pode sair do limite. Ele pode saltar para fora do limite. Então isso aqui na verdade seria 7 sobre 3, né? O limite de u indo para 0. De f de u sobre u. Isso aqui vai para 1. E 7 terços vezes 1 dá 7 terços. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. E já essa semana ainda a gente vai postar alguns vídeos que estavam aí para serem postados. Até mais e tchau, tchau.